Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concedes, Senhor. Obrigado pela tua bondade e graça. Suplicamos a ti, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai, os nossos amigos, Pai. Guarda cada vida da graça. Opera em nossos corações. Nos dá, meu Senhor, disposição espiritual para buscar a tua face, ler a tua palavra, orar, suplicar pelos outros. Ó Senhor, nos ensina a te servir melhor. Nos dá, meu Senhor, mais graça no que fazemos. Nos dá, meu Senhor, prazer no teu louvor. Deus fiel, Deus santo, guarda a tua igreja na cidade, no interior, os teus servos antigos, experimentados, os novos convertidos. Toma em tuas santas mãos cada vida. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É algo especial para mim, para você, iniciar o dia lendo a palavra de Deus, buscando a orientação divina, já que temos tantas dificuldades nos dias de hoje. Na verdade, a vida nunca foi fácil para ninguém, nunca foi moleza. No tempo que tinha pouca gente por metro quadrado, pouca gente por quilômetro quadrado, os sujeitos moravam aqui e outra lá, aquelas comunidades com poucos moradores e tal. Todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava, as pessoas tinham uma facilidade incrível de se dispor para ajudar. Existia, aqui na experiência do Brasil, existia a questão do dar rancho, arranchar pessoas ou dar hospedagem. O sujeito tinha, rapaz, eu vou me arranchar em tal lugar. Era pernoitar, era passar uma noite, era uma hospedagem, às vezes, sem pagar nada, na maioria das vezes. Então, nossa nação já teve experiências muito boas. Mas nesta época não existia médico praticamente. Nesta época não tinha hospital, mas tinha uma presença indispensável de uma mulher, chamada parteira. Todas as gerações têm as suas dificuldades. A nossa tem dificuldades maiores. Na nossa geração, na minha geração, não, no começo da minha vida, na minha juventude, era pouquíssimos as pessoas que tinham a prostituição como profissão, pouquíssimas pessoas eram condenadas por traficar, por serem traficantes, por serem usuários ou comerciantes de drogas. Pouquíssimas pessoas eram contrabandistas, mas mesmo assim existiam os problemas. Hoje os problemas são mais graves e são mais frequentes porque a população cresceu demais. E no caso de algumas nações, a nossa entre elas, a justiça não existe, a autoridade é cruel. Eu fui criado praticamente no regime militar. Quando houve o regime militar, em 64, eu estava com 12 anos. E não era um menino abestado, não. Eu era um menino voltado para a notícia. Na época não se tinha televisão nem jornal, mas tinha rádio. A Voz do Brasil fazia-se ecoar. A gente se informava, pelo menos a informação nacional, a informação oficial. Resultado, nós temos dificuldades, mas é importantíssimo começar com Deus. Nosso texto hoje é o Salmo 105, o Salmo de número 105, os versículos 15 a 24. Uma mensagem maravilhosa para a nossa instrução. Salmo 105, 15 a 24.
Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou, e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Ele se multiplicou sobremodo, o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Louvado seja o nosso Deus. Esse texto, você que é um leitor da Bíblia e gosta de salmos, a poesia dos salmos, que é uma maravilha, já entendeu que esta mensagem é uma palavra que Deus falou a respeito de Israel. É uma história que se inicia com a família do Jacó, que já era um marco, já era um testemunho da promessa divina e o cumprimento da promessa pela fidelidade de Deus. Então, no princípio, os servos de Deus já estavam andando de um lado para o outro. O Abraão não teve terra, o Isaque não teve terra, o Jacó não teve terra. Portanto, os três principais patriarcas da nação eram patriarcas nômades. Eram patriarcas sem propriedades. Muito embora o Abraão fosse rico, os outros também, mas eram ricos como retirantes. Eles eram ricos de rebanhos e tinham grandes dificuldades, porque rebanho precisa se alimentar e come o pasto da terra. Então eles tiveram muitos problemas. Mas Deus conduziu, porque Deus criou. Deus criou. O Abrão, o pai exaltado, não tinha descendente, Deus prometeu e deu. O Isaque era o descendente do Abrão, do pai exaltado, que se tornou pai de multidão. O Jacó é filho do Isaque, o terceiro na linhagem patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. E com Jacó começa a nação propriamente dita, mas um embrião. A nação propriamente dita começa também na terra dos outros. E essa leitura está falando do começo. Não toqueis nos meus ungidos. Hoje em dia tem gente que explora um texto como este para requerer apoio e respeito para ordinários. Mas aqui é Deus dizendo, e os seus ungidos aqui eram exatamente os patriarcas e seus descendentes. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Cada descendente daqueles homens para Deus era um ungido e um profeta. Deus não está pensando aqui nos reis, nos sacerdotes e nos profetas posteriores. Deus estava pensando nos indivíduos aqui, aquela pequena família. Na verdade, chegou no Egito 71 pessoas. E Deus os trata assim, por ungidos e profetas. Como é um salmo, o salmista diz que Deus chamou a fome. Deus chamou a fome e o fez mirrar. Mirrar toda a planta do pão. Deus chamou a fome e o fez mirrar, ou seja,
faltou chuva e não houve colheita, a planta no lugar de crescer mirrou, murchou, secou, mirrar, que é isto? Mandou perante eles um varão o nome era José. Este foi vendido como escravo, inclusive pelos seus próprios irmãos. Isto já apontando para as dificuldades futuras, cujos pés apertaram com grilhões. Está falando da prisão dele, quando ele foi preso. Os pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Isso aqui era prisão no Egito, porque aquela trama de vender ele para os escravagistas não envolvia prisão, não. A prisão foi no Egito, quando foi acusado pela mulher do Potifar. Então, o que acontece aqui é uma descrição da operação de Deus na vida do seu povo desde o começo. No versículo 19 diz: até quando? Até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor provou. Deus tem um tempo para agir. Era necessário acontecer tudo aquilo. Deus queria que o seu povo nascesse e crescesse no Egito. Deus queria que o seu povo fosse dirigido, conduzido por um dos seus ungidos, e este ungido era o José. Deus queria que isso acontecesse e jamais aconteceria por iniciativa do homem. Imagina qualquer indivíduo importante querer que um filho dele se tornasse um grão-vizir ou um vice-rei no Egito. Ninguém conseguiria isto. Ninguém, nem homens importantes, grandes reis, proprietários, tal. Imagina o Jacó, um retirante. Foi Deus que fez. É Deus que faz. A escolha foi dele, até o tempo que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor se cumpriu. Mandou o rei e o fez soltar. A poesia maravilhosa. Aqui entre o versículo 19 e o 20, tem aquela história do copeiro real e do padeiro real. O padeiro do faraó, que foi acusado de traição. E o copeiro, que foi acusado também. Aquelas intrigas que tem nos palácios da vida. E o padeiro foi executado porque descobriram que era real. O padeiro tinha culpa, tinha crime. Mas o copeiro teve o sonho. Ele sonhou que entregava o copo na mão do faraó e o José lá na cadeia interpretou. Ouviu os dois sonhos e disse para o padeiro: meu amigo, você está ferrado, você vai morrer. Esses urubu passando por cima da sua cabeça e levando os pães, significa que você vai ser executado. E você, meu amigo, que teve o seu sonho, que voltava, que levava a bandeja com a taça para o faraó, você vai ser reintroduzido no palácio, vai servir, vai continuar servindo o rei. Aí o homem foi embora, chegou o dia dele ir, ficou tudo esclarecido, e o José disse: não esqueça de mim. Lembra de mim. Então, entre o versículo 19 e o versículo 20, tem uma história belíssima e trágica ao mesmo tempo, porque o padeiro foi executado. Ele sonhou que ia com um cesto de pães sobre a sua cabeça e vinham as aves e levavam os pães. E o José, pelo Espírito de Deus, interpretou: você vai ser executado. Ele foi executado. E o outro: eu sonhei que entregava o copo na mão do faraó. Pois você vai voltar para sua função. Aí, meus queridos irmãos, aqui no versículo 20 diz: mandou o rei
Ou seja, o rei mandou soltar ele. E, como ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, interpretou o sonho do faraó. E por esta razão foi colocado como governador de toda a terra do Egito. Era um título que, após o José, naquele período, logo depois, era chamado de grão-vizir. Um grão-vizir, uma espécie de vice-rei. Era uma pessoa, o rei podia ter os seus príncipes com direito a reinar, a se tornar um faraó, mas o grão-vizir era um ministro de Estado. Era um ministro de fazenda, uma coisa assim. Era grande autoridade. O versículo 21 diz, e fê-lo o Senhor da sua casa. O faraó disse a José, aqui é o seguinte, ninguém dá uma passada sem a tua autorização. Ninguém. Tudo vai ser com você, é tudo contigo. Porque era Deus que estava fazendo. Deus mandou ele na frente. Passou por dificuldade, foi preso, amarrado e vendido como escravo. Deus tem o seu propósito e o propósito divino jamais será frustrado. No versículo 22 diz, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes. Isso aqui é falando da autoridade do José. Ele foi colocado pelo faraó sobre todos, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Ninguém soube, ninguém pôde ajudar o faraó. Então, já que ninguém ajudou o faraó, este rapaz que ajudou o faraó, que compreendeu, que entendeu, a mão de Deus estava trabalhando, claro, mas este rapaz tornou-se o líder dos anciãos. Então Israel entrou no Egito, versículo 23. Israel entrou no Egito. Israel é o mesmo Jacó. E Jacó peregrinou na terra do Cã. Na terra do Cão. Na terra do Cã. Agora, o último versículo diz, e ele multiplicou sobremodo o seu povo. Ele atribui aqui, e ele, uma atribuição ao Senhor, o mesmo que introduz dizendo, não maltrateis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aqui diz, ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Deus continua trabalhando da mesma maneira, fazendo maravilhas, operando poderosamente. É só você crer, é só a gente crer, é só a gente confiar, é só a gente buscar a sua santa presença, se humilhar aos seus santos pés e receber a bênção. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Que o Senhor encha de graça cada vida, cada coração. E a minha intercessão hoje, com saudade de alguns dos meus irmãos, alguns que ajudou a gente no passado, outros que ainda ajudam no presente e faz tempo que a gente não vê. Essa história de... eu sei que é tudo modernidade. O Pix e tal. Eu gosto de visitar meus irmãos e vê-los pessoalmente. Sou muito grato a Deus por tudo. Jamais planejei fazer nada. Deus me colocou. Então, com saudade do pastor Gladstone, da irmã Wanda, eu vou orar por eles. Eu faço isso sempre. Eu faço isso todos os dias, mas hoje eu quero mencioná-los. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Guarda, meu Senhor, a tua igreja na cidade, no interior.
guarda os teus servos, manifesta o teu poder na vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude. Ó Deus, guarda os teus filhos. Nos dá, meu Senhor, graça para viver no meio do teu povo. Nos ensina, Senhor, a estar no meio da tua igreja. Nos ensina, Senhor, a agir como discípulo, como pastor. Nos ensina, Senhor, a agir na tua presença, no meio do teu povo, cumprindo, Senhor, a nossa tarefa, a nossa maravilhosa tarefa de ajudar. Amado Pai, guarda os nossos irmãos, os nossos ajudadores e intercessores. Agora, Senhor, te apresento o pastor Gladstone, toma ele em tuas santas mãos, abençoa toda a família, guarda a irmã Wanda, dá saúde ao casal, dá saúde e graça à sua família. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua filha. Guarda, meu Senhor, os que estão aqui, os que estão nos Estados Unidos. Guarda, meu Senhor, cada um. Abençoa os familiares do pastor Gladstone. Ó Deus, guarda, Pai, a semente da Mazé e do Cícero. Ó Deus, salva almas para o teu reino. Tenha misericórdia. Abençoa, meus senhores familiares da irmã Wanda. Toma em tuas santas mãos. Dá graça e vitória à tua serva. Continua encorajando o Senhor no trabalho que ela faz para ti com tanto amor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!